Olá, alunos, vamos falar um pouco de medição de temperatura. Vocês estão vendo aí um termômetro digital Penta, né? Ele está marcando aí 0,2 graus Celsius. E nós temos aqui uma mistura de gelo, né? Esse gelo é água sólida, mais água líquida, né? Então é gelo fundente, a gente diz. Veja que tem as pedrinhas aí, tem líquido mais sólido. E a gente quer saber qual a temperatura média dessa água. A gente sabe que o gelo, se fosse considerar aí ao nível do mar e aí uma água limpa, a temperatura do gelo no derretimento é de 0 graus Celsius. Mas veja que o termômetro digital está marcando 0,2. Eu vou tomar 10 medições de temperatura. E a partir daí vamos fazer uma média. Então vejam aí a lista de temperatura, 0,1 graus Celsius, 0,2, 0,1, 0,2, 0,3, 0 graus Celsius, 0,1, menos 0,1, né? Menos 0,2, 0,1 graus Celsius e menos 0,3 graus Celsius. Vejam as nossas 10 medições. Para calcular a média, vocês têm essa expressão aqui, ó. Vocês somam todas as temperaturas, somam todas elas e dividem por 10. 10 é o número de medições. A gente tem uma temperatura média, então, de 0,04 graus Celsius. Muita gente podia dizer, mas então está resolvido o problema. Essa é a temperatura média da água. Mas a gente precisa ainda, para considerar que toda medição tem um erro. Então, a gente pode considerar, a gente pode obter isso pelo próprio programa no Excel, que eu deixei para vocês uma planilha aí, que o desvio padrão dessas 10 medições é de 0,19 graus Celsius. E ainda conheço que a resolução do termômetro digital é 0,1 graus Celsius, significa que ele mede de 0,1 em 0,1. Isso faz diferença na hora que eu representar o resultado de medição. Então vejam, as medições elas se distribuíram, né? Em torno de zero. Veja aqui que está o zero, ó. Mas eu tenho medições um pouco mais para cá, então ela está próxima de zero e tem algumas negativas. Então o resultado de medição, que eu chamo de R medição, vai ser a temperatura média que nós calculamos, mais a incerteza de medição, que eu vou chamar de M. A incerteza de medição é calculada por um T de student, vamos dizer assim, uma grandeza estatística, né? T de student, que para essa condição é 2,24 para 10 medições. Ele é tabelado, né? De acordo com o número de medidas, você tem esse valor. Pode procurar a tabela de T de student na internet, você vai encontrar esse valor. Claro que para esse caso, como eu tenho 10 medições, n igual a 10, a gente vai procurar 10 menos 1, que é igual a 9. Então, para 9 graus de liberdade. É um conceito estatístico, mas vocês podem procurar isso nas tabelas estatísticas que vão encontrar. Bom, aqui está a incerteza combinada. Então, a incerteza de medição é T vezes a incerteza combinada, que é dada dessa forma. Quem é o 1? O 1 é a incerteza de medição decorrente das medições, do desvio padrão. E o 2 é a incerteza de medição decorrente da resolução do aparelho. Então, a gente pode estimar que o 1 é igual a 0,19 sobre a raiz de 10. Essa é a forma de estabelecer o 1. E o 2 é a resolução por 2. Estou simplificando aqui, obviamente, né? Então, nós temos aí esse valor aqui e esse valor aqui, o 1 e o 2. Logo, a incerteza combinada é a raiz quadrada de 0,06 ao quadrado mais 0,05 ao quadrado, dá 0,078. Então, a gente multiplica o T de student pela incerteza combinada e nós temos, então, 0,17. Então, o meu resultado de medição é dado dessa forma aqui, ó. É a média 0,04 mais ou menos 0,17. Então, eu posso ter, minha medida pode estar entre 0,2 e menos 0,1 graus Celsius. Parece meio complicado o cálculo da incerteza de medição, mas é para vocês saberem que toda medida tem um erro associado e isso precisa ser considerado em medições um pouco mais profissionais. Agora, para aquelas pessoas que querem ter uma ordem de grandeza, tudo bem dizer que a temperatura média é 0,04. Usem aí a nossa tabela para calcular a média, que facilita bastante os cálculos. Espero que tenham entendido e até a próxima aula. Olá, alunos! Eu vou falar aqui para vocês um pouquinho sobre média de temperatura. Bom, vocês fizeram uma prática, mediram a temperatura dentro de um banho fundente de gelo, né? O gelo derretendo, que é sólido mais líquido. A gente sabe que a temperatura
se a água estiver limpa, é de 0 graus Celsius. Bom, vocês chegaram, obtiveram aí 10 medições, conforme eu estou mostrando na figura. Medição número 1 até medição número 10. Observe que apesar da temperatura esperada ser 0 graus, o termômetro digital ele mede com uma resolução de mais ou menos 0,1. Então ele vai medir, vejo que a primeira medida é 0,1, a segunda 0,2, a terceira 0,1, a quarta 0,2, a quinta 0,3, a sexta 0, a sétima menos 0,1, a oitava menos 0,2, a nona 0,1, a décima menos 0,3. Essas diferenças acontecem por vários motivos. O primeiro motivo tem relação com a própria resolução do equipamento, e o segundo motivo tem a ver com a posição onde você coloca o sensor. Apesar de ser aproximadamente 0 graus Celsius, sempre vai ter uma variação se você colocar o bulbo do sensor um pouquinho mais próximo da pedra de gelo ou um pouco mais num lugar onde tem mais água. Então a temperatura não é exatamente 0, ela varia um pouquinho. Na figura que eu estou mostrando na sequência, vocês veem aí um gráfico onde eu mostro como essa temperatura ela varia, como essas 10 medições oscilam em torno de 0 graus. Se a gente calcular a média dessas 10 temperaturas, encontramos 0,04 graus Celsius. Para calcular a média, basta somar todas as temperaturas medidas e dividir por 10, que é o número de medições. Ok, você tem a média. Uma outra medida que você pode também usar para estimar a incerteza de medição é o desvio padrão. O desvio padrão já é um conceito estatístico um pouco mais aprofundado, mas eu estou disponibilizando para vocês uma planilha no Excel, onde você coloca a medição e ele vai automaticamente calcular o desvio padrão. Com o desvio padrão calculado e com a incerteza, com a resolução do equipamento conhecida, nós podemos estimar, veja que eu estou falando estimar, uma incerteza dessa medição.